That's a good one significa essa foi boa. Ou essa é boa. Essa é boa. That's a good one. That's a good one. Vamos lá ver aqui se encontramos nosso banco de dados. That's a good one. That's a good. That's. No, 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 no. That's a good one. Encontramos? That's a good one. Temos sim algumas. Vamos lá. Long live the dead. That's a good one, ain't it? That's a good one coming from you. It's a good one. You got me. That's a good one also. That's a good one. I'll have to remember that one. Yeah, that's a good one. You know, you're right. That's a good one. Yeah, that's a good one. That's a good one. Well, That's a good one. That's a good one, Dad. that's a good one. Thank you. Excuse me, mademoiselle, for intruding into your grief. Grief. That's a good one. I agree with that one. It's a good one. Aí, that's a good one. Essa é boa. That's a good one. Essa é boa. That's a good one. Vamos ver mais. Hey there, what's going on? This is Pedro Mavacala. Sou professor de inglês e ajudo qualquer pessoa a sair do zero ao básico em inglês em apenas um mês. Isso mesmo, em apenas um mês eu ajudo qualquer pessoa a aprender a se comunicar do zero ao básico, com colegas, clientes, parceiros de negócios, familiares, amigos. Isso mesmo, em apenas um mês eu te ensino como você pode aprender a se comunicar o básico em inglês com quem quer que seja, tá? E dentre as várias coisas que eu uso, as várias técnicas que eu uso para ajudar os meus alunos do meu curso de inglês a aprender rapidamente o inglês, uma delas é as chunks, tá? Se você não sabe, ou se este é o primeiro vídeo que você está a assistir, chunks são frases que a gente vai usar em determinado contexto, tá? Então, elas podem ser frases fixas, no sentido de que a gente não precisa alterar nada. Elas podem ser semifixas, no sentido de que a gente pode alterar uma coisa ou outra, tá? Existem também outras em forma de estrutura, que a gente já tem lá a estrutura, vamos simplesmente mudar, né, vamos colocar as palavras que a gente precisa e tudo mais. Mas basicamente eu costumo definir em dois tipos, tá? As fixas e as semifixas. Para tu conseguires entender basicamente o que é isso chunks of a language, quando você estiver a falar no contexto agradecimento, qual é a palavra que você usa para agradecer a alguém? Thank you. Thank you, então é uma chunks of a language fixa, porque a gente não precisa mudar nada, basta dizer thank you e a gente já dizer obrigado. Então, essa frase fixa a gente usa para um determinado contexto. Qual é o contexto? Agradecimento. Então, para o contexto agradecimento, a gente usa o thank you, ou thank you, como preferir, que significa obrigado. Quando você quer perguntar como é que alguém está, normalmente você usa uma expressão muito comum. How are you? How are you? Como você está? Também uma chunks of a language. Usamos em que contexto? Contexto saudação. Então, existem, tá, várias frases que a gente pode usar em determinados contextos. E por que é importante a gente aprender isso? Quando a gente aprende chunks of a language, tá, a gente aprende a falar o inglês sem concentrarmos-nos em regras pesadas de gramática. E ainda assim falamos gramaticalmente bem, correto. Ok? Então, e sem esquecer que quando a gente usa chunks of a language, a gente aprende a falar como os nativos falam, tá? Então, quando você vai usar uma chunks of a language, ela está muito ligada com a forma natural como falam os falantes nativos. Então, isso dá-nos uma fala mais natural e nos ajuda a caminhar à fluência, ok? Por isso é que eu criei uma série de vídeos, tá? Onde a série como tal é intitulada É Assim que Fala em Inglês. Isso pode parecer um pouquinho estranho para você, se você for angolano ou português, ou então africano, do tipo
moçambicano, cabo-verdiano e assim por diante, pode parecer um pouquinho estranho, porque os brasileiros dizem é assim que fala. E nós falamos é assim que se fala. Então eu trouxe aqui o nome da série como É assim que fala em inglês. Como é que a gente pode falar certas palavras, certas frases em inglês? Ou seja, como é que um falante nativo do inglês diria isso ou aquilo para esse ou para aquele contexto? Então, esta série trata disso, ok? E esse é um dos vários vídeos que eu já fiz sobre ensinando algumas frases fixas, tá? Que você pode usar em determinado contexto e assim estar muito próximo ou igualzinho a um falante nativo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou agora partilhar a minha tela para não enrolar muito aqui e eu vou mostrar para você quais são algumas dessas frases que a gente vai aprender hoje, tá? Deixa-me só aqui partilhar a minha tela. Deixa-me partilhar a minha tela com você. Boa. Então, está aqui a minha tela está a ser partilhada com você. E a primeira palavra ou frase que a gente tem para o dia de hoje é foi por pouco ou foi por um triz. Como é que a gente diz então foi por pouco ou foi por um triz? Em inglês nós temos basicamente três que nós selecionamos. Claramente que podem existir outras. Atenção, não significa que as únicas formas de dizer isso são as que vocês vejam aqui. Podem existir várias outras. Mas eu trago, desculpa, aquelas que são mais comuns entre os falantes nativos do inglês. Então, eu vou ler aqui as três e depois eu vou querer que você siga comigo na pronúncia. Vamos lá. Primeiro é That was close. That was close. Vamos lá. Como é que diríamos? Eu vou pronunciar, você repete depois de mim. Vamos lá. That was close. That was close. That was close. That was close. Repete. Isso. Vamos agora a seguir. There was a close one. There was a close one. There was a close one. Repita. Boa. Vamos agora para a terceira. There was a close call. There was a close call. There was a close call. Diferente do close one, aqui temos close call. Ali é there was a close one e aqui é there was a close call. Ok? Todas essas três palavras, elas podem significar foi por um pouco ou foi por um triz. Mas deixa-me te provar que eu não estou a inventar nada. Vamos ver aqui no nosso banco de dados alguns exemplos com that was close. Então a gente vai ter aqui that was close. Ok? That was close. Tá aqui. That was close. That was close. That was close timing in there. You were good. My God, that was close. That was close. That was close. That was close. Oh my god, that was close, wasn't it? Whoa, that was close. That was close. I mean, that was close. That was close. That was close. Boa. Além do that was close, vocês viram também que temos o that was a close one. That was a close one. Vamos ver aqui com that was a close one. That was a close one. Daddy loves Froggy. Froggy love Daddy. That was a close one. That was a close one. That was a close one, fine. That was a close one. Yeah, that was a close one. It's a close one, sir. That was a close one, Marty. That was a close one. That was a close one. That was a close one. Fuck, that was a close one. Boa. Além do that was a close one, lembra-se que nós vimos também o that was a close call? Vamos ver agora com a palavra call. That was a close call. Oh great, what did I just miss? That was a close call. Eddie, though, that was a close call. Mighty, Alvy, that was a close call. All for $18 and Shut up. Saved by the bell. That was a close call. That was a close call, huh, Goosey? Huh? Those bad guys still. That was a close call. That was a close call. Well, that was a close call, huh? That was a close call. A close call. Prontos. Então tá aí. Aí vocês vão se acostumando com isso, né? O Pedro
tem essa mania de não falar coisas como se tivesse caído do céu, tá? Quando eu ensino uma coisa para você, é porque eu tenho a certeza que é assim que se fala, é assim que um falante nativo do inglês diria, tá? Só por isso é que eu ensino. Vamos lá. A nossa próxima frase é how come. How come significa como assim. O nosso como assim é how come. Podem se calhar existir outras formas de dizer a mesma coisa, mas o how come também é muito usado entre os falantes nativos para dizer como assim, tá? Como assim? How come? Isso. Vamos para a próxima frase nossa. A nossa próxima frase é até onde eu sei, ou então que eu saiba. Por exemplo, até onde eu sei, ele é um jornalista, tá? Até onde eu sei, ele é um jornalista. Que eu saiba, ele é jornalista. Que eu saiba, ele não tem filho. Que eu saiba, ele é casado. Até onde eu sei, ela está grávida. Então, são vários exemplos que eu posso formar com a palavra até onde eu sei ou que eu saiba. E como dizer isso em inglês? As far as I know. As far as I know. As far as I know. Vamos lá, repete comigo. As far as I know. 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 Significa até onde eu sei. Depois diz, por exemplo, vamos lá. Se eu quiser falar, ela está grávida ou ela está concebida, em inglês eu diria she's pregnant. She's pregnant. Então, se eu quiser dizer até onde eu sei, ela está grávida, ou que eu saiba, ela está grávida, eu vou dizer as far as I know, she's pregnant. As far as I know. Mas, Pedro, será que realmente essa expressão existe? Vamos ver se... Eu tenho certeza que existe, tá? Por isso é que eu estou aqui a ensinar isso para você. Vamos ver se a gente consegue encontrar no nosso banco de dados alguns exemplos com as far as I know, tá? As far as I know. Prontos, temos sim, temos umas 169, uns 169 exemplos. Vamos lá. As far as I know, Sailor was completely clean before he got involved with that. Olha, outro exemplo. Pelo que eu sei, acaba sendo a mesma coisa, né? Até onde eu sei, que eu saiba, e também pelo que eu sei. Event with Lula. No, as far as I know, this is the first time for that. As far as I know, no. As far as I know, you ordered these drinks for yourself. As far as I know. As far as I know. Yes, sir. Joseph Blake, is he Alive. As far as I know. Well, as far as I know, Lenin said nothing about buggery. As far as I know, you may have written that letter to me. Objection, this man's not a qualified psychiatrist, as far as I know. As far as I know, they're still living. As far as I know. Well, what happened, as far as I know, he killed the father because something like the girl wanted him to. As far as I know, that dance... Prontos. Tá na cara que vocês já viram que o Pedro não fala coisas como se tivesse caindo do céu. Então, as far as I know. Vamos lá ver qual será a nossa próxima frase para esta aula. Meus lábios estão selados. Se alguém nos conta um segredo e a gente quer deixar claro para a pessoa que a gente não vai contar o segredo a ninguém, tá? Então, a gente pode usar a expressão my lips are sealed. My lips are sealed, tá? Que significa os meus lábios estão selados ou a minha boca é um túmulo, tá? Pedro, tell me the secret, please. Pedro, conta-me o segredo, por favor. Meus lábios estão selados, minha boca é um túmulo, que significa que você não vai falar de jeito nenhum. My lips are sealed. Vamos ver se essa palavra realmente existe. Eu sei que existe, mas vamos ver se aqui no nosso nosso banco de dados temos aqui alguns exemplos com isso. Bom, my lips are sealed. Let's go. Your girlfriend, tell me about her. My lips are sealed. My lips are sealed. My lips are sealed. My lips are sealed. But never ask what for. My lips are sealed. Though my lips are sealed and a promise is true, I won't break my word to you. My lips are sealed, Miss Post. My lips are sealed. Ok? Então, tá aí. Vão se acostumando com isso. Quando eu digo que eu não falo nada
por invenção. A outra expressão é isso vai ser moleza. Como é que a gente diz isso vai ser moleza? Estamos a olhar para alguma coisa e dizer, não, isso vai ser fácil, vai ser moleza. Então, em inglês é this is gonna be, okay? This is gonna be a piece of cake. This is gonna be, okay? This is gonna be a piece of cake. 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 Vamos lá ver aqui se a gente consegue encontrar alguma coisa aqui. This is gonna be a piece. No, 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 no. This is gonna be a piece of cake. E uma coisa aqui. Se usar aqui o schwa, eu posso falar this is gonna be a piece of cake, tá? Vamos lá voltar aqui. Aqui, piece of cake, eu posso falar simplesmente pizza cake, não é ofensa, tá? This is gonna be a piece of cake. Se eu não quiser falar piece of cake, posso falar pizza cake. Pizza cake. Pizza cake. O inglês falado, ok? Não estou a ofender aqui. This is gonna be a piece of cake. This is gonna be a piece of cake. Então eu posso falar this is gonna be a piece of cake ou this is gonna be a piece of cake. Vamos lá ver então no nosso exemplo aqui. Oh, relax, fellas. This is gonna be a piece of cake. Viram? It's gonna be a piece of cake. Oh, relax, fellas. This is gonna be a piece of cake. It's gonna be a piece of cake. Oh, relax, fellas. This is gonna be a piece of cake. Tá aí, né? 2 exemplos aí. This is gonna be a piece of cake. Isso vai ser moleza. Vai ser fácil demais. Uma coisa que vai ser fácil. This is gonna be a piece of cake. Alright? Vamos lá. Temos aqui outra expressão. Quanto tempo que não te vejo? A gente olha para alguém que já não vemos há um bom tempo. A gente olha e diz, quanto tempo que não te vejo? Quanto tempo que não te vejo? Como é que a gente vai dizer isso em inglês? Como é que a gente vai dizer quanto tempo que não te vejo? Temos aqui a expressão long time no see. Você olha para alguém que você nunca viu faz tempo, você pode dizer, hey Pedro, long time no see. Hey Joana, long time no see. Hey Carlos, long time no see. Hey Paulo, long time no see. Ok? Vamos lá ver então se realmente existe. Eu sei que existe. Quando eu digo se realmente é simplesmente para te provar que existe. Long time no see. Vamos lá. Long time no see, right? Long time no see. Hey, Bumper, old buddy. Long time no see. Dog, long time no see. Long time no see. Long time no see. Long time no see, brother. Long time no see. Come right on in. Long time no see. Jack. Long time no see. Long time no see. What's going on, brother? Long time no see. Long time no see. Chicken, hey, long time no see. Hey, OB, long time no see. E é isso que a gente viu aqui. Long time no see, que significa quanto tempo eu não te vejo, tá? Quando você fica muito tempo sem ver alguém, você vai usar a expressão long time no see. Vamos ver mais exemplos. Alguma coisa muito. Vamos ver mais exemplos. Como vai? Como estão as coisas? Bem, como vai? Como estão as coisas? Bem, nós poderíamos usar simplesmente how are you? Como estás, né? Como estás? Mas, de uma forma assim meio informal, como vão as coisas? Como vai? Como estão as coisas? How is it going? How is going, tá? How is it going? How is it going? É como está? Como vão as coisas, tá? How is it going? Vamos ver aqui o how is it going. How is it going? How is it? How is it going? How is it going? Opa. How is it going?
So, how's it going, huh? How's the program? Hello? Hey, Willie Old Sport. How's it going? How is it going? How's it going? How's it going? Not well. Ben, how's it going? You about finished? How's it going? Fine. What's it to be, bro? So how is it going? Hello, Officer Daniels. How is it going? Aí, how is it going, né? How is it going? Vamos ver mais alguma expressão. Não posso reclamar. Tá alguém dizendo, hey, how is it going? Como estás? Hey, how is it going? How is it going? Como você está? Não posso reclamar. I can't complain. Mostrar que você está bem. Não tem motivos para queixas. Não posso reclamar. Então vou dizer I can't complain. I can't complain. I can't complain. I can't complain. Não posso reclamar. Mais frases. Como você sabe isso? Então, alguém te conta alguma coisa e você lhe pergunta, como é que você sabe disso, né? Como você sabe? Como você sabe? Por exemplo, alguém chega e te diz assim, olha, Joe Biden morreu. Mas você não ouviu nenhuma notícia que o Joe Biden morreu. Não existe, não viste nenhuma notícia circular. Então você vai perguntar, how do you know that? How do you know that? Como você sabe isso? Eu coloquei o that entre parênteses porque eu posso dizer, how do you know? Como você sabe? How do you know that? Como você sabe disso? How do you know that? Vamos lá ver então. No nosso banco de dados encontramos alguns exemplos com how do you know that? How do you know? How do you know that? How do you know that? Tá aqui. How do you know that? So how do you know that? How do you know that she can help us? How do you know that we want the... Oh, really? And how do you know that? Tá aí. How do you know that? Que significa literalmente como você sabe disso. Vamos ver mais exemplo. Claro, temos. That's a good one. That's a good one significa essa foi boa. Ou essa é boa. Essa é boa. That's a good one. That's a good one. Vamos lá ver aqui se encontramos nosso banco de dados. That's a good one. That's a good. That's no. That's a good one. Encontramos? That's a good one. Temos sim algumas. Vamos lá. Long live the dead. That's a good one, ain't it? That's a good one coming from you. It's a good one. You got me. That's a good one also. That's a good one. I remember that one. Yeah, that's a good one. You know, you're right. That's a good one. Yeah, that's a good one. That's a good one. Well, That's a good one. That's a good one, Dad. That's a good one. Thank you. Excuse me, mademoiselle, for intruding into your grief. Grief. That's a good one. I agree with that one. It's a good one. Aí, that's a good one. Essa é boa. That's a good one. Essa é boa. That's a good one. Vamos ver mais. Obrigada de qualquer forma. Tá? Vamos imaginar, por exemplo, numa situação em que você precisava de alguma coisa, mas você já resolveu. Tá? E alguém aparece com uma ajuda para aquela situação que você já resolveu. Você já não precisa, claro, porque você já resolveu a situação. Mas não deves deixar de agradecer. Então aí vai dizer obrigado de qualquer forma. Ou então você ainda não resolveu. A pessoa quer dar uma ajuda, mas você não quer aceitar aquela ajuda porque quer experimentar uma outra coisa. Mas isso não significa que você não vai agradecer a pessoa. Você tem que agradecer. Então, aí a gente usa a expressão obrigada ou obrigado de qualquer forma. Então, em inglês a gente usa a expressão thank you anyway. Thank you anyway. Thank you anyway. Obrigado de qualquer forma. Thank you anyway. Tá? Thank you anyway. Thank you anyway. Vamos ver mais outra. A outra expressão que a gente tem é obrigado adiantado ou agradeço desde já. A gente usa muito essa expressão, agradeço desde já. Quer dizer, a pessoa prometeu te dar uma ajuda,
No entanto, ele ainda não fez, só prometeu, tá? Ele prometeu que vai te dar uma ajuda. Então você não precisa esperar ele te dar ajuda para você agradecer, porque só o gesto de te ajudar já vale. Então é um obrigado adiantado. Agradeço desde já ou obrigado adiantado. Isso em inglês diz thank you in advance. 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 Obrigado desde já ou obrigado adiantado. Temos mais? Claro que temos. Não se preocupa. Não se preocupa, em inglês, no worries. No worries. Claro que também temos o don't worry, né? Don't worry. Mas o no worries também é usado para dizer não se preocupa. No worries. No worries. No worries. No worries. Não se preocupa, tá? É uma outra versão do don't worries. No worries. No worries. Não se preocupa. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui alguns exemplos com o no worries. E eu estou a trazer isso por quê? Por que que eu estou a trazer isso? Deixa-me voltar. Como eu disse desde o princípio, eu não ensino nada sem ter a certeza que aquilo existe. E mais do que existir, eu não vou ensinar alguma coisa se eu não tenho a certeza que é assim que o falante nativo fala. Se o nativo fala daquele jeito, então eu vou te ensinar que ele fala assim, daquele jeito. Existem algumas expressões que têm várias formas de se dizer. E o que é que acontece às vezes? Algumas pessoas vão lá, vão ver esse vídeo lá no Facebook, no Instagram ou no YouTube e vão lá dizer, não, não é assim que se diz. Colocam lá um X e depois colocam, é assim que se fala. Por isso é que às vezes eu trago provas para vocês perceberem que realmente existe. Porque eu não sei se as pessoas têm maldade demais no coração. Às vezes, isso acontece muito com os meus vídeos, às vezes. A pessoa não tira tempo para pesquisar se realmente aquela forma que o Pedro ensinou se diz, se é uma forma original, se não é errado. E simplesmente porque ela aprendeu de um jeito e acha que só se fala do jeito que ela aprendeu. E muitas vezes a forma como ela aprendeu é errado. E chega ali, coloca um X na frase e diz não é assim que se fala, fala-se assim. Então muitas vezes eu tenho cuidado de falar, ensinar e trazer provas. Eu poderia muito bem fazer vídeos sem mostrar provas, tá? Mas vai aparecer lá um cientista, um professor do inglês, especialista, tudólogo, seja lá o que for, que vai dizer que aquilo é errado. E como eu me preocupo bastante com quem quer aprender inglês comigo, então eu faço questão de mostrar prova. Por quê? Se calhar você acredita no Pedro, você confia no Pedro, mas aquele cara daí, que também dá o seu curso de inglês, que quer puxar você para as aulas dele de inglês, não tem humildade para dizer, opa, o Pedro ensinou uma forma nova, será que isso existe? Deixa-me lá ver se existe. Ah, existe, vou usar. Ao invés de fazer isso, quer simplesmente descredibilizar aquilo que eu ensino e chamar a atenção daquelas pessoas que me seguem para ela. Então eu faço questão de fazer isso. Isso não é um desabafo. E eu não respondo a essas pessoas nas redes sociais. Quando eles vão lá colocar esses comentários, eu não respondo. Eu simplesmente vejo. Se a pessoa me segue, pá, é meu seguidor, deixo. Mas algumas vezes, quando eu sei que é um comentário que pode minar as pessoas, eu apago. Porque eu não me dou o luxo, não gasto meu tempo ajudando as pessoas ensinando para as pessoas ou justificando que aquilo que eu ensino é certo. Eu não perco meu tempo fazendo isso. Eu me preocupo com quem quer aprender comigo, não com quem quer boicotar o meu trabalho. Isso existe várias vezes. Mas vamos lá. Vamos ver aqui o no worries, porque as pessoas estão acostumadas a ouvir o don't worry. Don't worry, que também está certo, mas agora vocês estão a aprender com o Pedro outra expressão, no worries. Está aqui. No worries, mate. You confess we have nothing to worry about. 3. Stop counting. I can count. Let me. Vamos ver exemplos curtos.
Tá aqui, não se preocupe, né? Have no worries. Hey, look, if we get in and out quick, won't be no worries. I'll fix your windscreen, no worries. I ain't got no worries, man. No worries, bro. Tá aqui. No worries, bro. Não se preocupe, No mano. worries, bro. No worries. Tá aí. Então, as pessoas podem falar, mas tá aí exemplo, né? Vamos ver o próximo exemplo, então. O nosso próximo exemplo é o que está rolando. Ah, e eu aí uso muito essa expressão. Esse que está rolando, a gente pode usar também para a saudação. Ei, o que é que está rolando? O que é que está rolando? Não só em contexto de saudação, tá? Mesmo no contexto de que o que é que está a acontecer. Você vê que alguma coisa, alguma confusão, alguma coisa que você não está a conseguir compreender. Você, o que é que está rolando? O que é que está rolando? What's going on? What's going on? No contexto de saudação é tipo, e aí? O que está rolando? Saudação. E no contexto de tem algum problema? Passa-se alguma coisa? É também a mesma coisa. What's going on? What's going on? What's going on? E aliás, eu uso muito isso para saudar, né? What's going on? E aí? Está rolando? Tá? E se eu olhar, por exemplo, que alguém está triste, posso chegar aí? What's going on? O que está rolando? O que se passa? What's going on? A pessoa chega e começa logo a gritar, falar alto para mim. E é, hey, what's going on? O que se passa? O que está rolando? Então é what's going on. Ok? Então são esses contextos que eu pego aqui. Para a saudação informal, você chega no brother, what's going on, Pedro? E aí, Pedro, o que está rolando, Pedro? É uma saudação. What's going on, Ana? What's going on, Carlos? What's going on, Sofia? E assim por diante. E se quiser perguntar o que é que está a acontecer, o que é que está rolando, é what's going on também, nesse contexto. What's going on? Tá? Vamos ver outra frase. Eu entendi certo. Eu entendi certo. Às vezes, alguém diz alguma coisa e nós queremos ter a certeza se realmente é mesmo aquilo que nós entendemos. Então a expressão é Did I get you right? Did I get you right? Eu entendi certo? Did I get you right? Did I get you right? Eu não sei se a gente consegue encontrar essa frase no nosso banco de dados, mas mesmo que a gente não encontre, tá? Podem ficar descansados que os falantes nativos usam assim. Did I get you right? Pronto, nós não temos aqui no nosso banco de dados essa frase, mas podem ficar descansados que a gente usa essa expressão para perguntar, eu entendi certo? Did I get you right? Ok? Did I get you right? Entendi certo? Vamos lá. A outra frase é não leva para o lado pessoal. Não leva para o lado pessoal. Às vezes, às vezes nós damos um conselho ou falamos alguma coisa que não agrada àquele que nos escuta. Então, você quer deixar a pessoa clara, quer fazer a pessoa entender que o que você está a falar é apenas um conselho, você está a dar apenas um conselho, é apenas uma apreciação que estás a fazer sobre um determinado assunto. A pessoa não precisa levar aquilo para o lado pessoal, tá? A pessoa não precisa entender, achar que não, o Pedro está a falar isso porque já tem alguma mágoa de mim, me guardou pingo, como dizemos aqui em Angola. Não precisamos. Então, como é que a gente pode usar essa expressão a alguém? Não leva para o lado pessoal, né? Não leva para o lado pessoal. Pega esse conselho e avalie esse conselho, analise esse conselho como vindo de uma pessoa que só quer te ajudar. Não leva para o lado pessoal. Não olha para o Pedro, olha, Pedro, tá? Então don't take it to heart. 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 Ok? Don't take it to heart. Não leva para o lado pessoal. Don't take it to heart. Don't take it to heart. Não leva para o lado pessoal. Será que temos aqui no nosso banco de dados essa frase? Pronto, não sei se a gente consegue encontrar, mas se a gente não encontrar, como disse, podem ficar descansados. Don't take it to heart. Olha, por acaso temos umas 4. The trick is, don't take it to heart. Whatever father said to you, don't take it to heart. Don't take it to heart. It's dumb. John, don't take it to heart.
The trick is don't take it to heart. Ok. Então, além de não leve para o lado pessoal, também significa não leve a sério, tá? Não leve a sério. Don't take it to heart. Não leva para o lado pessoal ou não leva a sério, tá? Don't take it to heart. E também tem a expressão também don't take it personally, mas a gente tá aqui aprender o don't take it to heart. Vamos ver mais outro. A outra é eu não peguei a última palavra ou eu não entendi a última palavra. Pronto. Você está a falar com alguém e de repente ela falou alguma coisa, mas você não entendeu a última palavra. Então, você, se quiser dizer em inglês não peguei a última palavra ou eu não entendi a última palavra, pode simplesmente dizer I didn't catch the last word. Vamos lá. I didn't catch the last word. 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 Eu não entendi a última palavra. I didn't catch the last word. Eu não entendi a última palavra. Vamos lá. I didn't catch the last word. The last word. I didn't catch the last word. Eu não entendi a última palavra. Ou eu não peguei a última palavra. Vamos já seguir para outra. A outra será me desculpa, eu não ouvi. Tá? Me desculpa, eu não ouvi. Vamos imaginar que você não ouviu. Alguém estava a falar alguma coisa para ti, você ficou aí um pouquinho distraído, você não ouviu, tá? Não ouviu. Sorry, I wasn't listening. 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 Me desculpa, eu não ouvi. Vamos ver mais outros exemplos. Não importa. Tá? Não importa. Não importa em inglês, a gente pode usar it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Mas Pedro, não é it doesn't matter? Pronto, estou a pegar aqui o padrão americano, tá? Por isso que eu estou a pronunciar it doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter. Não importa. Será que a gente consegue encontrar isso no nosso banco de dados? Vamos ver aqui. It doesn't matter. It doesn't matter. Vamos lá. So what do you think? It doesn't matter what I think. Ok. Doesn't matter. I don't really care. Just. It doesn't matter to me. Aí. Yeah, don't worry. It doesn't matter. You're not. What? That as long as I got the money, it doesn't matter that Ray's dead? Okay, so just forget about the recoil. It doesn't matter. Every single time you pull the trigger, put your hands on. It doesn't matter. Doesn't matter. And it doesn't. Doesn't matter what I am. It doesn't matter that we were sold out. Pronto, está aí. It doesn't matter, né? Não importa. It doesn't matter. It doesn't matter who you are. Não importa quem você é. It doesn't matter who you are. Não importa quem você é. Vamos lá. Pronto, já vamos ficar aqui com essa última. Vamos aprender essa última. E claro que teremos mais para frente, né? Vamos lá. Ah, isso está explicado. Então, você não entendeu alguma coisa, você acha aquilo mal entendido, e depois a pessoa te explica e você diz, ah, isso está explicado. Oh, that explains it. Oh, that explains it. Oh, that explains it. Oh, that explains it. That explains it. That explains it. Oh, isso está explicado. Prontos. Então, são essas as frases que a gente tinha para hoje. Mas já estou aqui a olhar para o teu rosto. O teu rosto está-me a dizer que queres mais. Teu rosto está-me a dizer que queres mais algumas frases. Então, vamos lá. Se queres mais, vamos ver mais algumas. Essas coisas acontecem. Tá? Essas coisas acontecem. Como é que podes dizer em inglês essas coisas acontecem? Things happen. Tá? Things happen. Essas coisas acontecem. Things happen. Então, quer dizer, oh, essas coisas acontecem. Oh, things happen.
tá? Essas coisas acontecem. Vamos ver mais. Desculpa incomodar. Como é que a gente diz desculpa incomodar? Sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Desculpa incomodar. E atenção que aqui eu posso usar também o nosso flap. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Tá? Sorry to bother you. Sorry to bother you. Esse nosso to pode parecer o ru ou re também, tá? Sorry to bother you. Ou sorry to bother you. Ou então sorry to bother you, ok? Sorry to bother you. Vamos ver alguns exemplos com isso. Sei que a gente tem aqui no nosso banco de dados. Vamos lá ver. Sorry to bother you. Temos sim. Temos aqui alguns exemplos. Yes? I'm sorry to bother you, Ambassador Thorne. I'm sorry to bother you so late. Sorry to bother you, but you don't. You people. I'm sorry to bother you at home. I took all the... Hello there. I'm sorry to bother you. It's John Bang. Oh, sorry to bother you, folks. Hi. I'm sorry to bother you before the hearing. I'm sorry to bother you at work, Doctor. Yeah, sorry to bother you. But I have a problem. Sorry to bother you again, but my mum's very worried about your mother. I'm sorry to bother you. Sorry to bother you. I'm Detective Charlie Wolf. Mrs. Costello, I'm sorry to bother you this late, but this is Mr. Goldberg. Pronto, tá aí, né? Como diz, I'm sorry. Ou sorry to bother you. Ou então, sorry to bother you. Sorry to bother you, tá? Desculpa incomodar. Vamos ver mais. Eu já falo com você. Como é que a gente diz eu já falo com você? Do tipo, estou a vir, né? Já vou falar contigo. Eu já falo com você. I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Vamos lá. Eu já falo com você. I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Não peguem aqui a tradução do tipo estarei contigo dentro de 1 minuto. Não. Eu já falo com você. I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Tá lendo muito rápido, né? Vamos lá. I'll be with you. I'll be with you in a minute. Não é minute. Minute. Não é minute. Não ofendam. É minute. I'll be with you in a 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 minute. Estarei. Eu já falo com você, ok? I'll be with you in a minute. Já falo com você. No sentido que você estás a sair, mas não. Já volto, tá? Já volto. Já volto. No sentido de já vou falar contigo. I'll be with you in a minute. Você está aí para algum lugar? I'll be with you in a minute. Já falo com você, ok? Então, I'll be with you in a minute. I'll be with you in a minute. Vamos ver a outra frase. Onde a gente estava? Onde eu parei? Como é que a gente diz onde a gente estava? Ou onde eu parei? Então, estavam a conversar, apareceu alguém que distraiu-vos e você pararam a conversa por um tempo e você quer se lembrar. Onde é que eu estava? Ou então você está a falar e por algum motivo você se perde. Fica a falar de outra coisa, depois você se lembra que estava a falar alguma coisa, queres retomar a conversa. Então, onde a gente estava ou onde eu parei. Em inglês é where were we? Where were we? Where were we? Isso mesmo. Where were we? Aonde a gente estava? Where were we? Where were we? Aonde a gente estava? Prontos. Você estava dizendo, e aí você já vai ajudar a pessoa, né? Você estava dizendo, em inglês é you were saying, you were saying, you were saying, você estava dizendo, you were saying, você estava dizendo, tá? Aqui, a gente tem 2 sentidos. Você pode fazer sem interrogação, you were saying, tipo, você estava dizendo, e depois eu vou falar o que você estava a dizer. Tá? Agora, aqui, por termos um ponto de interrogação, eu estou a olhar para a pessoa e estou a perguntar, você estava dizendo, quer dizer, ela estava a me falar alguma coisa e aconteceu algo que interrompeu. Então, ele já não falou, não terminou de falar. Então, mas eu quero
que ele termine de falar o que estava a falar. Então eu vou olhar para ele e vou dizer, you were saying, você estava dizendo, tá? You were saying, você estava dizendo. Com isso, nós queremos que a pessoa termine o que estava a dizer, que por algum motivo foi interrompido. Ela estava a dizer alguma coisa para nós, mas foi interrompida. Então, quando a gente resolver a situação, queremos voltar a ouvir o que ela estava a dizer. Então, you were saying, você estava dizendo, tá? Então, essas expressões que a gente pode usar. Claramente que eu queria estar aqui consigo e te ajudar a aprender mais e mais e mais e mais expressões, mas, como dizem o que é bom dura pouco, vamos terminar por aqui. Queria eu ajudar-te com mais palavras. Prontos. Que bom dura pouco. Ficamos por aqui. Não se esqueça. Pratique, 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 tá? E em situações onde você vir a necessidade de usar essas expressões, não pense, não, eu sou o meu amigo, o meu pai, o meu irmão, o meu vizinho não fala inglês, então não posso falar isso com ele. Fale em inglês primeiro. E quando ele perguntar o que você estava a dizer, aí você traduza para português. Mas tenha cuidado para não usares isso com pessoas que não sejam da tua intimidade, tá? Não é educado falarmos em inglês ou uma língua estranha com alguém que não seja da nossa intimidade. Então, se for da tua intimidade, pode fazer isso. Fala em inglês primeiro e quando ele perguntar, então você fala português. Aí estarás a praticar, mesmo sem ter alguém contigo para praticar em inglês, ok? Então, este foi mais um dos episódios da série intitulada É Assim Que Fala em Inglês. Vejo-te no próximo episódio.